Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada arqueológica incrível, de volta aos tempos bíblicos, para desvendar os segredos de um dos reis mais infames de Israel. Estamos falando do rei Acabe. A Bíblia o descreve como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele e sua esposa, a notória Jezabel, são conhecidos pela idolatria e por perseguições cruéis. Mas, e se eu te dissesse que o palácio luxuoso onde eles viveram, um lugar que era considerado apenas uma lenda por muitos, foi encontrado? Pois é exatamente isso que aconteceu. Arqueólogos fizeram uma descoberta que pode reescrever partes da história que conhecemos. Eles encontraram as ruínas de uma estrutura monumental, que tudo indica ser o famoso Palácio de Marfim do rei Acabe, localizado na antiga capital do reino de Israel, Samaria. A Bíblia menciona esse palácio, e por muito tempo os estudiosos debateram se a descrição era literal ou apenas uma metáfora para sua riqueza. Agora, temos evidências físicas que nos dão uma nova perspectiva. Vamos voltar um pouco no tempo. Acabe reinou sobre Israel no século IX, antes de Cristo, uma época de grande poder e prosperidade para o Reino do Norte. No entanto, seu reinado foi marcado por um conflito espiritual profundo. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia de Sidom, e sob a influência dela, promoveu a adoração ao deus Baal em larga escala por todo Israel. Isso o colocou em confronto direto com o profeta Elias, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. As histórias de seus confrontos, como o famoso desafio no Monte Carmelo, são algumas das mais dramáticas da Bíblia. Elias desafiou os 450 profetas de Baal para provar qual Deus era o verdadeiro. Enquanto as orações dos profetas de Baal não foram respondidas, a oração de Elias foi atendida com fogo do céu, que consumiu o sacrifício. Esse evento humilhou Acabe e Jezabel, mas não acabou com a idolatria no reino. Jezabel, furiosa, jurou vingança contra Elias, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Esses relatos pintam um quadro de um casal real poderoso, disposto a tudo para manter seu poder e suas crenças, mesmo que isso significasse ir contra as tradições de seu próprio povo. O Palácio de Marfim é mencionado no livro de 1 Reis como um símbolo da opulência e talvez da decadência de Acabe. A passagem diz: quanto aos demais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? A menção da casa de Marfim sempre intrigou historiadores. Seria uma casa feita inteiramente de marfim? Provavelmente não. A interpretação mais aceita era de que se tratava de um palácio ricamente decorado com painéis e móveis incrustados de marfim, um material extremamente caro e raro na época, importado de lugares distantes como a África e a Síria. E foi exatamente isso que os arqueólogos encontraram. Nas ruínas de Samaria, hoje conhecida como Sebástia, na Cisjordânia, as escavações revelaram uma grande estrutura fortificada no topo da colina, datada exatamente do período do rei Acabe. Mas o mais impressionante foi o que eles acharam dentro dessas ruínas. Milhares de fragmentos de marfim esculpido. Eram peças de decoração de móveis, placas de parede e outros objetos de luxo, mostrando um nível de riqueza e artesanato que era simplesmente espetacular para a época. Esses pedaços de marfim não eram simples decorações. Eles eram obras de arte, esculpidas com desenhos complexos de esfinges, leões, flores de lótus e figuras mitológicas, muitas delas com forte influência egípcia e fenícia. Isso faz todo o sentido, considerando a aliança política de Acabe com a Fenícia através de seu casamento com Jezabel. O estilo das esculturas confirma as conexões internacionais e a sofisticação cultural da corte de Acabe. Encontrar esses artefatos
é como abrir uma janela direta para o mundo luxuoso em que ele e Jezabel viviam. A descoberta não se limitou apenas aos marfins. A própria arquitetura do palácio era grandiosa. Os arqueólogos desenterraram enormes muros de pedra, pátios espaçosos e fundações de um complexo que dominava a paisagem. A escala da construção é consistente com a de um poderoso monarca que controlava rotas comerciais importantes e tinha recursos para financiar projetos monumentais. A localização de Samaria, no topo de uma colina, também era estratégica, oferecendo uma defesa natural e uma vista imponente sobre o vale. Era, sem dúvida, uma declaração de poder. Então, como podemos ter certeza de que este é o Palácio de Acabe? A datação é a primeira grande pista. As camadas arqueológicas onde o palácio e os marfins foram encontrados correspondem precisamente ao século IX, antes de Cristo, a época do reinado de Acabe e de seus sucessores da dinastia Omrita. Além disso, inscrições encontradas no local, embora não mencionem Acabe diretamente, confirmam que Samaria era um centro administrativo e real importante naquele período. A combinação da datação, da localização e, claro, da impressionante coleção de marfim cria um caso muito forte a favor de ser o famoso Palácio Bíblico. Essa descoberta é revolucionária por vários motivos. Primeiro, ela fornece uma evidência arqueológica concreta, que corrobora uma narrativa bíblica. Para muitos, a Bíblia é um livro de fé. Mas descobertas como essa mostram que ela também é um documento histórico valioso, com descrições que podem ser verificadas no campo. Isso não prova a Bíblia no sentido teológico, mas demonstra a precisão histórica de seus relatos sobre lugares, pessoas e eventos. Mostra que os autores bíblicos estavam descrevendo um mundo real, com palácios reais e reis reais. Segundo, a descoberta nos dá uma visão sem precedentes da cultura e da política da época. O luxo do Palácio de Acabe, com suas influências estrangeiras, reflete um período de globalização antiga, onde reinos do Oriente Médio trocavam bens, ideias e estilos artísticos. O marfim fenício e egípcio no coração de Israel conta uma história de alianças, comércio e poder. Também nos ajuda a entender melhor o contexto do conflito com o profeta Elias. A luta não era apenas religiosa, era também cultural e política. Elias representava a tradição israelita, enquanto Acabe e Jezabel representavam uma nova ordem cosmopolita e sincrética, que misturava diferentes culturas e religiões. O contraste entre a opulência do palácio e a mensagem de austeridade e fidelidade dos profetas se torna muito mais palpável. Podemos imaginar Elias, um homem do deserto, confrontando o rei em seu palácio suntuoso, decorado com os símbolos de deuses estrangeiros. A tensão entre o poder terreno e o poder divino ganha uma dimensão física e visual com essas ruínas. O palácio não era apenas uma casa, era um palco para um dos maiores dramas espirituais da história de Israel. Mas a história não termina com Acabe. O reino do norte de Israel eventualmente caiu para o Império Assírio em 722 a.C. E o que aconteceu com o palácio? As evidências arqueológicas mostram sinais de uma destruição violenta. Camadas de cinzas e escombros indicam que Samaria foi conquistada e incendiada, exatamente como os textos históricos e bíblicos descrevem. Os profetas, como Amós e Oséias, haviam advertido que o luxo, a injustiça social e a idolatria do reino levariam à sua ruína. A destruição do Palácio de Marfim, de certa forma, foi o cumprimento trágico dessas profecias. Hoje, visitar as ruínas de Samaria é uma experiência poderosa. Caminhar entre as pedras que um dia formaram o palácio de um dos vilões mais famosos da Bíblia nos conecta diretamente a essa história milenar. É um lembrete de que as histórias que lemos não são apenas mitos, mas estão enraizadas em lugares e eventos reais. A arqueologia bíblica continua a nos surpreender.
preenchendo as lacunas e adicionando cores e texturas ao texto antigo. O que essa descoberta significa para nós hoje? Ela nos convida a ler a Bíblia com novos olhos, não apenas como um guia espiritual, mas também como uma crônica da história humana. Ela nos mostra que, por trás das figuras de Acabe e Jezabel, existiram pessoas de carne e osso, com ambições, poder e uma corte luxuosa. E nos lembra que as escolhas que eles fizeram tiveram consequências duradouras, que ecoam até hoje nas páginas da história e nas pedras desenterradas pelos arqueólogos. A história do rei Acabe e de seu palácio de marfim é um fascinante cruzamento entre fé, história e arqueologia. É uma prova de que, mesmo depois de quase 3.000 anos, o passado ainda tem muitos segredos a revelar. E cada fragmento de marfim encontrado é uma peça a mais nesse quebra-cabeça, nos ajudando a compreender melhor um dos períodos mais turbulentos e importantes da história bíblica. Obrigado por assistirem a este vídeo. Espero que tenham gostado dessa viagem ao passado. Se você se interessa por arqueologia, história e os mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like se gostou e comente aqui embaixo o que você achou dessa descoberta incrível. Até a próxima!